A gente vai tentar entender a partir de agora os crimes que possivelmente são imputados ao ex-presidente Bolsonaro depois dessa investigação aí sobre a possível falsificação de cartões de vacina dele, de outros integrantes da família, de assessores e tudo que envolve essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, enfim, ontem autorizou a Polícia Federal a fazer a apreensão de celular, a prisão de algumas pessoas, assunto que a gente está tratando desde o início do jornal aqui. Nosso convidado é o professor titular de Processo Penal da Faculdade de Direito da USP, Maurício Zanoide. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom dia, Carolina Ercolim, bom dia, Hasebac, bom dia aos outros participantes e principalmente aos ouvintes da Rádio Eldorado. Bom, essa ofensiva então se debruça sobre alguns supostos crimes, dentre eles infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Queria saber primeiro se o senhor concorda com essas imputações e qual a principal, qual a pior delas, né, em termos de pena e de também ser um possível agente público a promovê-la. Bom, as informações que nós temos, informações pelo menos que foram tornadas públicas ainda ontem, foram 3 documentos importantes. A representação da Polícia Federal, que é o primeiro documento, ela descreve toda a investigação que vinha sendo feita e por que ela entende que determinadas pessoas cometeram determinados delitos. Existem outros delitos além dos que vocês disseram. Logo depois tem um documento da Procuradoria da República que analisa aquela representação, concordando em parte com a polícia e em outra parte achando que algumas medidas ostensivas, né, busca e apreensão, prisão, enfim, apreensão de dados em nuvem, que isso ainda seria para algumas pessoas temerário. E até o terceiro documento, por fim, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesse conjunto de documentos, o que se percebe é a descrição longa, com bastante dados objetivos de conversas trocadas em sistemas de WhatsApp, sistema de outros tipos de documentação, trocas de fotografia. A investigação da polícia é uma investigação que vem sendo feita pelo menos desde o início do ano passado. E essa investigação tinha como, ao que parece pela descrição, como início várias condutas do ex-secretário de ajudante de ordens do presidente e ex-presidente da República, Bolsonaro, que é o Mauro Cid. Pelo menos a descrição é feita disso de forma clara, que já no começo do ano passado, vários dados sigilosos dele foram quebrados, inclusive comunicações, dados nas nuvens, enfim. E nessa linha, existem mais crimes do que tem sido noticiado pela imprensa, pelo menos narrado nos documentos que eu citei inicialmente. Existe, por exemplo, o crime de falsidade ideológica, que é a adulteração, a inserção de dados falsos ou retirada de dados verdadeiros de documentos, é uma pena de 1 a 5 anos. Existe falsidade documental, que é a própria elaboração do documento, que é criar documentos, não só mudar o conteúdo dele, mas uma criação de documentos. E nesse caso seria um documento público, portanto a pena vai de 2 a 6 anos. E o uso do documento falso, cuja pena é igual à do documento usado, no caso de 2 a 6 anos. Além daqueles que vocês citaram. E é importante explicar, talvez até para que as pessoas possam entender, uma coisa é falsificar o documento, uma coisa é inserir no sistema de dados públicos da administração pública dados falsos ou retirar os verdadeiros. Esse é um crime. O outro crime é usar os elementos obtidos com isso. Esse é um outro crime. Então, nem sempre a pessoa que falsifica é a pessoa que usa. Muitas vezes a pessoa falsifica um documento ou faz uma falsidade ideológica para que outra pessoa use o documento, tire vantagem do uso. A inserção de dados, ela está mais ou menos nesse contexto de falsidade. Por quê? Porque seria impossível emitir documentos, pelo menos essa é a narrativa da polícia, e que foi encampada pelo ministro Alexandre de Moraes, seria impossível produzir esses documentos falsos ou com essas falsidades ideológicas sem que se alterassem os dados de computador. E respondendo agora objetivamente uma das suas perguntas, esse é o crime mais grave, que são os dados, a alteração de dados da administração pública. Esse crime vai de 2 a 12 anos de prisão. Esse bloco de crimes fica muito claro na narrativa e na decisão judicial
que está todo intrincado entre pessoas e comportamentos. Muitas pessoas colaboraram para que esses crimes fossem sendo praticados em sequência e com um fim determinado, que era a produção falsa de carteiras de vacinação para pessoas que não tinham se vacinado. E essa associação, esse grupo de pessoas, como é um grupo de pessoas muito grande, isso gera um outro crime, que é a associação criminosa. Esse crime ocorre quando 3 ou mais pessoas se reúnem, colaboram entre si, têm uma unidade de vontades para praticar crimes. E é exatamente a situação, ou seja, cada um com a sua participação, com a sua parte, com o que lhe cabe, vai colaborando para uma sequência de crimes. Esse em si já é um crime, também com uma pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Como esses crimes envolveram, né, pelo menos há a notícia, de que documentos de menores foram falsificados e esses menores teriam se utilizado desses documentos, ou seja, teriam obtido vantagem, existe um crime de corrupção de menores, que é praticar crime ou induzir que o menor pratique crime. Que esse crime é o único dos crimes previstos que não está no Código Penal, ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um crime relativamente grave, porque a pena vai de 1 a 4 anos. E, por fim, como você mesmo disse, a infração de medida sanitária preventiva, que era a vedação de que as pessoas circulassem ou tivessem qualquer tipo de acesso não preenchendo os requisitos de vacinação a determinados serviços, a determinados locais. Nós vivemos isso, todos passamos por isso na pandemia e sabemos, carece de explicação. Sim. E talvez aqui vale a pena também acrescentar que esses crimes todos, cada vez que a pessoa pratica um ato, ou seja, cada vez que a pessoa entra no sistema de dados e altera os dados para uma pessoa ou numa outra oportunidade para uma outra pessoa, esses crimes são acumulados, existe um concurso de crimes. Então as penas elas vão sendo agravadas ou até mesmo somadas, dependendo das condições. Ou existe um aumento da pena, ou existe uma somatória das penas. Então, se uma pessoa comete um crime hoje, e amanhã repete o crime, e daqui 3 dias o mesmo crime, isso significa que ela não praticou um crime só. Então, o código, dependendo das circunstâncias, e talvez aqui explicar as circunstâncias não venha ao caso, mas existem 2 opções. Ou a pena do crime ela é agravada, ela aumenta de 1 a 2 terços, ou a pena pode ser somada. Então, eu tenho a somatória de vários crimes, de várias penas. Portanto, essas penas ditas aqui não são uma única, são várias. Certo. Professor, agora, como o senhor mesmo destacou, há uma divergência no caso entre a Polícia Federal, que apontou, inclusive está lá escrito no relatório, plena ciência do ex-presidente Bolsonaro, de tudo isso, mas a Procuradoria-Geral da República não vê dessa forma, dá o papel preponderante de protagonista ao tenente-coronel Mauro Cid. Qual vertente que na avaliação do senhor é a mais forte? Eu queria saber também se o fato de terem sido inseridos e depois retirados os dados, se isso reduz, em teoria, a pena. Não, bom, começando pelo fim, não reduz a pena, porque eles apagaram os registros pela narrativa da polícia exatamente para apagar os vestígios do crime que tinham praticado. E, dependendo das circunstâncias e do modo como eles fizeram isso pode se considerar até um segundo crime. Eu acho que essa hipótese de segundo crime ou uma decorrência, um outro crime, eu acho um pouco difícil, mas uma coisa é certa, não é porque retiraram ou apagaram as coisas que fizeram que o crime desaparece. Com relação às versões, né? Nós temos uma investigação que, ao que parece, é uma investigação que já tem mais de ano, com certeza tem mais de ano, porque a Polícia Federal, quando abre a sua representação, ela menciona que algumas medidas cautelares foram determinadas, a Polícia Federal requereu e o Supremo Tribunal Federal determinou já no início, em meados do ano passado, de 2022. Para a Polícia Federal requerer isso é porque a investigação já tinha começado antes, senão essas cautelares não teriam sido determinadas. Portanto, temos uma investigação longa, já vindo sendo feita há muito tempo. Com relação às vertentes, eu diria que são análises mais ou menos rigorosas sobre os mesmos fatos. Por que eu digo isso? Porque a Procuradoria da República ela se baseou na representação que foi feita pela polícia. A polícia olhou para aqueles fatos, olhou para aqueles dados, verificou a quem beneficiava aquelas informações,
quais as pessoas que tiraram vantagem daquilo, quais as pessoas que foram direto ou indiretamente relacionadas com aquilo, e a polícia fez um juízo de valor. Ela é um órgão de investigação, assim como o Ministério Público também em parte um órgão de investigação, de acusação também, nesse caso, e ela fez uma interpretação dizendo que, no juízo de valor dela, pela forma como as pessoas se conduziam, havia, e esse é o ponto, né? Havia uma ciência e uma vontade, no caso do ex-presidente Bolsonaro, sabedor do que estava acontecendo e anuindo com o que estava acontecendo, ele participou dos crimes, ele não precisa ter executado o ato. As pessoas coautores de crimes não são pessoas só que praticam o ato, mas as pessoas que sabem o que está acontecendo, podiam evitar e permitem que aquilo aconteça, e eventualmente são até envolvidas, cometem os crimes da mesma forma que o executor comete. Uhum. Essa foi a visão da polícia. A visão do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, neste caso especificamente do ex-presidente, porque ela não teve divergência com relação às demais pessoas, ou pelo menos a grande parte das demais pessoas, foi exatamente igual à polícia, mas com relação ao presidente foi um pouco diferente. Ela disse que ela não via esses elementos que pudessem ligar essa consciência e essa autorização por parte do ex-presidente. E, portanto, ela foi contra a busca e apreensão na casa do presidente e também na casa do deputado Gutenberg Reis. Essas duas representações da Polícia Federal não foram encampadas, não tiveram a concordância da Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes, então, diante dessa divergência, tomou uma decisão. Analisando os dados, ele tomou a decisão por quem ele achava melhor, ou, enfim, qual o juízo de valor dele nesse momento cautelar do que deveria ou não ser feito. Uhum. Professor, para a gente terminar, 2 perguntas, se o senhor puder responder rapidinho, nosso tempo está se esgotando. Como Bolsonaro e família podem ou devem responder pela possível entrada nos Estados Unidos com documentos falsos? E se, de alguma forma, essa investigação que está em curso pode prejudicar a carreira política do ex-presidente, no sentido de o impedir de concorrer a algum cargo público? Bom, começando pela segunda, se essa investigação redundar numa condenação e se essa condenação for confirmada por um tribunal colegiado, ele tem um impedimento da lei de ficha limpa de participar de próximas eleições, assim como qualquer pessoa, como já aconteceu várias vezes no Brasil. Com relação à questão da resposta, bom, primeiro, com relação à entrada do ex-presidente nos Estados Unidos, primeiro precisa saber se ele apresentou o documento, qual o crime possível cometido pelo presidente ao ingressar nos Estados Unidos? O uso do documento falso, né? Ele teria que ter usado o documento falso, ou pelo menos se beneficiado do que alguém teria apresentado por ele um documento que era falso, e ele sabia disso. Se isso ficar configurado, e se esse documento era um documento exigido, enfim, seja pelas autoridades brasileiras para sair, seja pelas autoridades americanas para ele ingressar, isso pode envolvê-lo criminalmente. Muito bem, esse é o professor titular de Processo Penal da Faculdade de Direito da USP, Maurício Zanoide, dando uma explicação aqui geral sobre todas essas minúcias que a gente acabou trazendo aqui para você no Jornal Dourado, e apontando direções, né, que podem ser tomadas pelas investigações e a partir de agora. Professor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia.